in the midst of God's people. Gostaria de agradecer ao Senhor pelo grande privilégio de estar aqui no meio dos meus irmãos. When the notice got to me that I will be ministering for this school, Quando a notícia de que eu iria ministrar nessa escola bíblica chegou, I was afraid eu estava com medo, because there are masters in theology here that know better than I. porque existem mestres de teologia aqui que sabem melhor do que eu. When I looked at my husband, he said, "You can do it, go." Quando eu liguei para o meu marido, ele disse: você pode fazer? Vai. Even yesterday, after I got home, I called him. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa, depois de chegar em casa, eu liguei a ele. I told him to pray for me because I'm standing in his position, so he should pray for me. Eu pedi para ele orar por mim, porque eu ia estar no lugar dele, ele deveria estar aqui hoje. And he released a prophetic word on me, and that is why I'm here, very bold to speak about the 3 challenges of missions in Nigeria. Okay, so that is why I'm here today, bold, and I can talk about the 3 challenges of missions in Nigeria. Ele liberou uma palavra profética na minha vida. E isso é por conta disso que eu estou aqui com essa coragem para falar sobre os 3 desafios da missão. I want to thank my pastor for this great privilege he has given to me. Eu gostaria de agradecer ao meu pastor por esse grande privilégio de estar Thank you ministrando so aqui. much, sir. Thank you so Muito much. obrigado, pastor. Muito Thank you obrigado. so much. Let us pray quickly. Vamos orar. Father, we thank you, oh God. Senhor, nós te agradecemos. As we go into your word this afternoon, Nesse momento, enquanto nós vamos passar pela tua palavra, nessa tarde, speak to every one of us in the name of Jesus. fale com todos nós aqui no nome de Jesus. In Jesus' name. No nome de Jesus. Mark chapter 16. Yes. Marcos 16. 16. Marcos capítulo 16. Mark chapter 16. Mark chapter 16, verse 15 to 18. Do verso 15 ao verso 18. Yeah, you can. Yes. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Matthew chapter 28. Mateus 28. capítulo 28. 16 to 20. 16 to 20. Verso 16, Ao 20. verso 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amen. Gloria, praise God. Louve ao Senhor. I'm a daughter of a missionary.
I'm a daughter of a missionary. O método missionário. I'm a daughter. Yeah. Ela é uma filha de um missionário. My husband is a missionary. O marido dela é um missionário. So these two verses of the scripture we read speaks to me very well. Então, quando a gente lê isso aqui, fala comigo diretamente. Because we are in missions. Porque nós estamos em missões. So when the Bible said this thing, to go and preach the word of God. Então, quando a Bíblia diz para ir e pregar a palavra de Jesus, And anyone who believes will be saved. e todo aquele que crê será salvo. Now, everyone who believes will be saved is just for the Christian. Agora, todos que crerem serão salvos é somente para os cristãos. Because Muslims don't do that. Porque os muçulmanos não fazem isso. Their gospel is by force. You receive it or you receive it. Porque eles são convertidos por força. Ou você é. Não é uma opção. Now, I don't believe in the habit of you calling people to give their lives to Jesus and an usher will be going around. Have you repented? If you are not repented, go. No, it's supposed to be you believing by yourself before you give your life to Jesus. Eu não acredito em forçar a aceitar Jesus, você chamar alguém para aceitar Jesus e você ficar repetindo várias vezes, você tem que aceitar Jesus, tem que aceitar Jesus. A pessoa tem que acreditar e se entregar ao Senhor. That is a willing thing. If you believe in your heart, you give your life. Esse é o correto. Se você acredita no seu coração, você vai entregar a sua vida. There's no need going to the ear. Have you accepted Jesus? Go, 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 go. No. Não tem isso de ir nos ouvidos das pessoas e falar, você já aceitou Jesus? Vamos, 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 vamos. Because me, who is coming from Nigeria, to me it seems like you are trying to Islamize somebody. Porque eu que vim da Nigéria, quando você faz isso, parece que você está tentando converter alguém à força. É algo que os muçulmanos fazem. Yes, so I believe that believing and accepting Jesus should be something that should be done willingly. Eu acredito que aceitar Jesus é algo que você tem que fazer livremente. And if you believe in your heart, you are saved. E se você acreditar no seu coração, você será salvo. That is how it works. É assim que funciona. Now, I want to take us back a little. Eu quero levar a gente um pouquinho lá atrás. When Mom was preaching, quando a irmã Marlene estava pregando, almost everything she said was what God gave to me. E quase tudo que ela disse, o Senhor deu para mim na mensagem. I wrote it in my English Bible, but I left it in the house. Eu escrevi na minha Bíblia, que é em inglês, mas eu deixei essa em casa. So when she was speaking, I knew that yes, it is God. Então, quando ela estava pregando, eu estava lá no fundo e o Senhor estava, é isso mesmo, está correto. Now, when she was also preaching, I saw a long line with people's hands on each other's shoulders. E também, quando ela estava pregando, eu vi uma linha muito longa de pessoas, e todas elas com as mãos estendidas no ombro uma das outras. Now, it is not a prophecy, but a new time has come for this church. Isso não é uma profecia, mas é um novo tempo para essa igreja. If you are sensitive in the spirit, you will know from day one that a new time has come for this church. Se você for sensível ao Espírito, você já sabe desde o primeiro dia que um novo tempo chegou para essa igreja. In March, I was in a vision because God speaks to me through dreams. Em março, eu estava em dúvida porque o Senhor falou comigo através de 2 sonhos. Whether to come to São Paulo to worship in this church or to remain in Anápolis where I was. Se era para eu vir para São Paulo e vir para essa igreja, ou se eu deveria ficar em Anápolis, ficar naquela igreja. And in the dream, I saw that the church expanded so much. E no sonho, eu vi a igreja se expandindo tanto, tanto, tanto. And my husband and myself, we were in the midst of the brethren. E meu marido estava lá, no meio de toda a expansão. I was confused. Estava confusa. And I asked God to speak to me so I can understand that dream. Então eu pedi a Deus para falar comigo, para eu poder entender esse sonho. So to receive the
the response, he told me to fast. Então, para eu receber a palavra, para eu receber a resposta, ele me disse para jejuar. He didn't tell me how many days to go for this fast. Ele não me disse quantos dias eu ia jejuar. I have done 48 hours fast before. Eu já tinha feito 2 dias de jejum antes. Without water or anything. So I felt that it was going to be 2 days. So I was prepared for 2 days. Então eu sentia que eram 2 dias. E eu estava me preparando para 2 dias. So when I started the first day, quando eu comecei o jejum, he said, no water, no food. Ele me disse, nada de água, nada de comida. The second day, I continued, no water, no food. No segundo dia, nada de água, nada de comida. The third day, no water, no food. No terceiro dia, nada de água, nada de comida. I was tired. Eu estava cansada. Because I was just in the house with my children. Eu My estava na husband minha casa com os meus filhos, fazendo tudo. And I asked God, when is this going to stop? E eu perguntei para Deus, quando que isso vai parar? What I am even praying for, you are not telling me anything. Eu estou jejuando, eu estou orando pelo quê? O Senhor não me fala nada. When am I going to stop? I continued the 4th day. Quando que eu vou parar? E eu continuei. Quarto day. So in the afternoon of the 4th day, he told me, go and take water. Então, na tarde do 4º dia, ele me disse, vai e toma água. And I drank water, took my bath, I was refreshed. E eu tomei água, tomei meu banho e estava refrescada. I thought it was going to stop there. E eu pensei que ia acabar ali. But it didn't stop there. Mas ele não parou. The 5th day came. Chegou o 5º dia. He said I should continue with my water. Ele me disse para continuar com a água. And he didn't speak to me. Ele não falou nada para mim. I was worried. Eu estava preocupada. I said, did I hear God before I entered into this fast? Será que eu escutei mesmo de Deus para entrar nesse jejum? Why is he not telling me anything? Por que que ele não está me falando nada? But I discovered that while I was praying, Mas eu descobri que quando eu estava orando, that the fear I had for certain things were gone. o medo que eu estava sentindo já tinha saído. The anxiety I had were gone. A ansiedade que eu tinha já não tinha mais. So God told me, Então o Senhor me disse, you said I've not done anything, você disse que eu não fiz nada, but I've removed your fear. mas eu tirei o seu medo. I've removed your Eu anxiety. tirei a sua ansiedade. So the answer to our problems sometimes, Eu vejo os problemas algumas vezes. the answer to our problems sometimes, As respostas para os nossos problemas algumas vezes. we don't see them. We A gente don't. não vai ver. But God removes what is not supposed to be in our lives without us knowing. Mas Deus tira aquilo que não é para estar na sua vida sem você perceber. Because He knows if He does not remove it, it is going to stop His move. Porque Ele sabe que se Ele não remover, vai parar o mover dele. So the 5th day to the 6th day, Então, do 5º para o 6º dia, no food. sem comer. I was lying down Eu estava deitada. and He woke me up. Ele me acordou. Go and eat. Vai e come. I didn't have food in the house. Eu não tinha comida na casa. So I went to the cabinet and took food and ate, and took an apple and ate. Então, eu fui até a cabine e peguei uma maçã e comi. And I went. My husband called me Então, eu voltei e o meu marido me ligou. and said, have you finished your fast? I said yes. Você terminou seu jejum? E eu disse sim. Okay. He said, I should be prepared because God has a great work for us. Então você deve estar preparada, porque Deus tem um grande trabalho pra gente. I was thinking it would be something very great, maybe, I don't know. I was thinking it would be something great, which I expected. Eu estava pensando que seria algo muito bom, muito incrível. Pelo menos isso era o que eu esperava. Because I have prayed Porque eu estava orando and I knew God has answered me. e eu sabia que Deus tinha me And He respondido. told me be prepared because everything I get from missions, I'm going to give it back to missions. E Ele me disse para me preparar, porque tudo que a gente tinha ganhado de missões, a gente ia devolver para missões. Glória a Deus. So I said, is that the great thing you said God have for us? Então eu falei, essa é a coisa que você disse que Deus tinha pra gente incrível? He said, yes. E ele disse, é. What else do you want? O que mais você quer? So I said, okay, amen. E eu disse, ok, amém. So I laid down Então eu deitei and God woke me up. e Deus me acordou.
And he began to speak to me. E ele começou a falar He comigo. told me like this: E ele me disse assim: I am set to expand the work of God in this church. eu decidi expandir a minha obra nessa igreja. And anyone who will stop it, E qualquer um que entrar no meio para parar, Mandarabush. Anyone that wants to stop it, qualquer um que entrar no meio para parar, I will kill. eu vou matar. I will kill. I was afraid when I got this, when I heard this. Eu estava com medo quando eu recebi essa mensagem. And I quickly called my husband again. Eu rapidamente liguei para o meu I marido. said, this is what God told me, Isso aqui é o que o Senhor me falou, that He's going to expand the mission work. que Ele vai expandir a obra missionária. And anybody who wants to stop it, He will kill. E qualquer um que tentar parar, Ele vai matar. I thought it was me he was talking to. Eu pensei que Ele estava falando comigo. I said, I'm going to die. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer? I didn't get clarification. Eu não recebi a mensagem muito clara. And I didn't tell any other person apart from my husband. E eu não disse para mais ninguém além do meu marido. But I was troubled because of this thing God told me. I knew it was God that spoke to me. Eu estava confusa sobre isso. Eu sabia que o Senhor tinha falado And comigo. I started telling God, God, am I going to die? Give me clarity, Lord. Help me. I want to understand this thing you have said to me. E eu comecei a falar, Deus, eu vou morrer. Me traz a clareza, Senhor. Me faz entender. Fala comigo. And I called my mom. E eu liguei para minha mãe. And she gave me clarity. She said, no, my daughter, this thing is not just for you. E ela foi muito clara. Ela me trouxe a clareza. Ela falou, minha filha, essa mensagem não é somente para It's você. for all of us. É para todos nós. Anybody that wants to stop the move of God in our lives. É para In qualquer um que tentar entrar no meio e impedir o mover de Deus na nossa vida. God will kill. Deus vai matar. Now, it may not be physical killing. Pode ser nada de morte física, It may be spiritual killing. mas pode ser a morte espiritual. It may be physical killing too. E talvez também morte física. And God gave me 5 things to tell the church. E o Senhor me deu 5 coisas para dizer à igreja. And Mom already said some of them. E a irmã Marlene já disse alguma delas. God told me to tell grandparents O Senhor me disse para dizer aos avós that because of grandchildren, they are not serving Him properly. por conta dos seus netos, que você não está fazendo correto, He said you should repent. você vai sofrer as consequências. He said you should repent. Ele disse que você devia se arrepender. He said I should talk to youths. Ele disse que eu deveria falar com vocês, He said I should talk to the youths in this church. com os novos nessa igreja. That because of your behavior, you are not allowing your parents to serve God well. Porque por conta do seu comportamento, você não está deixando seus pais servirem direito. He is going to kill. Ele vai matar. Pastors' wives, Mulheres de pastor, esposas de pastor, ministers' wives, esposas de ministro, that cannot do anything without their husbands. que não faz nada sem seu marido. God wants you to repent. Ele quer que você se arrependa. He wants you to have relationship personal with Him. Personal relationship with Him. Ele quer que vocês tenham um relacionamento pessoal com Ele. The time of my husband is a pastor, my husband is an evangelist, my husband is a deacon has passed. God wants your services in the house of God. O tempo de você dizer meu marido é o pastor, o meu marido é o evangelista, o meu marido é o obreiro, passou. Ele quer você trabalhando na igreja. God is going to kill.
Deus vai matar. He's going to kill. Ele vai matar. The work is about to explode. O caminho está a ponto de explodir. But he wants serious people. Mas ele quer pessoas sérias. People that can pray and people that can fast. Pessoas que possam orar e jejuar. The fourth thing God told me is this. A quarta coisa que o Senhor me disse foi isso. The manner in which he's going to use this work, he's going to do this work. Yeah. Maneira. O dinheiro que o Senhor vai usar através Maneira. A maneira que o Senhor vai usar nessa obra. It's not what we are used to. Não é o que a gente está acostumado a ver, não. No. Não. That is why he is warning us against time. Before time. É por isso que Ele está nos falando Now, when it starts, que quando Ele começar, don't stop. não para. Because he's going to kill. Porque Ele vai matar. Because what he's going to use is not things we are used to. Porque o que Ele vai usar não é coisa que você está acostumado. No, he's not going to use what we are used to. Ele não vai usar nada do que a gente está He's going acostumado. to do it his own way. Ele vai fazer do próprio jeito, do jeito que Ele quer. Not our own way. Não nosso jeito. Not the way we are used to. Não do jeito que a gente está acostumado. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Our mission on earth is to preach the gospel. A tarefa de um missionário é pregar o evangelho. The major program of God for humanity is missions. O maior programa de Deus para a humanidade é missões. And from where we read, there's something we do say in our country. Mas algo que a gente diz lá no nosso país. We don't play with the final words of somebody before they die. We don't joke with it. The final words, like, yes. A gente não brinca com as últimas palavras de uma pessoa antes dela morrer. Yeah, because these are the words we will remember that person for. Porque é por conta dessas palavras que você vai lembrar da pessoa. Now, this thing happened, Matthew chapter 28, happened when Jesus already died and resurrected from the dead. Essa passagem aconteceu já quando Deus havia morrido e ressuscitado. When he was about to be taken to heaven. Quando ele estava a ponto de ser levado ao céu. So this is just a farewell message to the disciples. Então, isso é simplesmente uma mensagem de fé para os discípulos. Say, when I go, então, quando eu vou, these are things you should do. Preach the word of God, baptize them, and disciple them. Quando eu vou passando pelas tarefas, pregar o evangelho, batizar e discipular. And we can see that in the book of Acts of the Apostles, they continued. That was what they were doing because they never joked with that word Jesus released to them. A gente consegue ver que depois de tudo isso, os discípulos continuaram. Durante muito tempo, eles continuaram. Por quê? Por conta de uma palavra que o Senhor passou para eles. Because the word of God must be preached everywhere. Porque a palavra do Senhor precisa ser pregada em todo lugar. The problem we have now is that we don't want the word of God to be preached everywhere. O problema que a gente tem agora é que a gente não quer que a palavra de Deus seja pregada em qualquer But lugar. that is not the will of God for us. Mas isso não é vontade de Deus. He wants pra us gente. to go out. Ele quer que a gente vai para fora. That is the primary assignment of every Christian. Essa é a principal tarefa de qualquer cristão. The problem in the church is that O problema na igreja é isso. we minor the major. A gente diminui o problema. We minor, we make small A what is gente big. diminui We make small what is big. o que ele fala. We make small what is big. Is big. A gente faz pequeno aquilo que é grande. And make big what is small. E faz grande aquilo que é pequeno. That is what we do in the church. É isso que a igreja está fazendo. Now we talk so much about every other things in the church minus mission. A gente fala muito sobre todas as coisas na igreja, menos missão. In my country, it's like
the unction of money making is more in the church now than missions. O como ganhar na igreja é maior, onde a gente faz o dinheiro da igreja, do que em missões. The church in my country knows how to take money from people for themselves more than missions. Eles sabem tirar dinheiro das pessoas mais para eles do que para missões. In my country, that is what is happening now. Lá no meu país é isso que acontece But agora. God is raising armies that are truthful. Mas Deus está criando Armies. God is raising Christians that are truthful. Deus está criando cristãos que são corajosos, verdadeiros, That will face the darkness. que vão enfrentar de frente. Before I go into the challenges, Antes de eu ir entre os desafios, do you know why we are supposed to take fasting and prayers very, very seriously from now? você sabe por que a gente tem que começar a orar e jejuar de verdade a partir de agora? Because rural areas are yet to be reached. Porque algumas áreas mais difíceis estão a ponto de ser atingidas. And it does not take anyhow Christian to go there. E não precisa do cristão ir de qualquer jeito até lá. Parece que demônios no zonas rurais são mais fortes. Então, we need to be more serious with prayers and fasting. A gente precisa ser mais sério com a nossa oração e o Because nosso the jejum. work we are doing is in the north, in Nigeria. Porque o que a gente está fazendo não está refletindo na Nigéria. It's the rural areas we are doing it in Nigeria. São as áreas mais escuras que a gente está na Nigéria. Can God count on you to fast and pray? E o Senhor conta com você para orar e jejuar. One of the principal challenge of missions in Nigeria is finance, money. Uma das principais dificuldades, desafios na Nigéria, através de missões, é o dinheiro. In Zechariah chapter 1 verse 17 says, Zacarias Zacarias 1:17. 1:17. My city again shall spread through prosperity. My city shall spread through prosperity. Ele estava pregando sobre, estava orando para a prosperidade. My city will expand through prosperity. A cidade vai se expandir através da prosperidade. So money is very, very needed in the work in Nigeria. Então, dinheiro é muito, muito necessário na caminhada na Nigéria. Because apart from the northern area of Nigeria, então, por conta de a parte nordeste da Nigéria, a parte norte da Nigéria, that things don't go on very well. Que as coisas não vão muito bem. But in the rural areas, então, nas outras áreas, nas áreas rurais, that the government don't go there. Que os governos não vão. Even churches don't want to go there. Até mesmo os irmãos da igreja não vão. But if there is money, mas o dinheiro, if there is money, se tiver dinheiro, there are people that can go there and tem take the work of God pessoas there. que conseguem chegar lá. Money is one of the real problems we are having in Nigeria. Dinheiro é dos mais reais problemas que a gente tem na Nigéria. And the sad thing in Nigeria is that e o ponto principal na Nigéria é sad, triste, coisa triste, sad. A coisa mais triste na Nigéria. Sad. When they go to a place that there is no church, quando a gente vai num lugar que não tem igreja, is an advantage for us. É uma vantagem pra gente. Because we have very less work to do there. Porque a gente tem que fazer menos serviço lá. Yeah, because there's no presence of Muslims or anybody. Porque não tem presença de ninguém, não tem presença de muçulmanos, de ninguém. So when we reach there, it's an advantage for us because
they learn from us. Everything we tell them is what they do there. Porque quando a gente chega lá, não tem nada disso. Então, eles aprendem da gente. Tudo que a gente fala, eles entendem e fazem isso. But when the Muslims go there and the Christians and the church wants to do Mas anything, quando os muçulmanos vão lá e a igreja está lá, os cristãos estão lá e querem fazer, then the killings go very, very high. então eles começam a matar. Thank God that this place we are in Nigeria now, there is no Muslim or Christian there. We are the first people that are going there. Agradecemos a Deus porque onde nós estamos agora na Nigéria não tem muçulmanos. Nós somos os primeiros a chegar lá. So we are very privileged to be there. Então nós somos muito privilegiados de estar lá. So God needs you, not just your prayers, not just your fasting. God needs money, money, money to be able to propagate the gospel there. Então o Senhor precisa de você, não somente da sua oração, do seu jejum, mas também do seu dinheiro, porque Ele vai precisar disso para chegar até lá, para usar o seu dinheiro para chegar até lá. And there was a time that Christians felt that to be involved in politics was sin. Então teve um tempo que os cristãos entendiam que isso era necessário para se envolver em política. So they left it in the hands of unbelievers and Muslims. Então eles deixaram nas mãos de quem não acreditava e dos muçulmanos. So all the laws were made against the Christians. Então todos ficaram contra os cristãos. So that is one of the things. We don't receive any help from the government. Isso é por conta disso que a gente não recebe a ajuda de ninguém do governo. And most of the law are unfavorable to the Christians. A maioria dos senhores, dos advogados estão a favor do governo. So it's difficult. Então é muito difícil. So that is why I understand when pastor always tells us to do the right thing with politics. I understand because I know where I'm coming from. Então é por isso que quando o pastor fala pra gente fazer a coisa certa ao votar, quando é relacionado à política, eu entendo, porque a gente vive isso. Our negligence is making us suffer now. A nossa negligência está nos fazendo sofrer agora. The second challenge is the challenge of religion. A segunda coisa mais difícil é Religion. a religião. John chapter 16. Yes. João John 16. 1 to 16. 3. 1 to 3. Verso 1 a 3. Yes. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Praise God. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. This is the situation of Nigeria here. Essa é a situação da Nigéria agora. Religion. Religião. There are many times that Muslims enter into the church and kill, thinking they are doing it for God. Tem várias vezes a gente está no meio do culto e os muçulmanos entram e matam pensando que estão fazendo isso para Deus. Let me tell us something that is very sad, but is true in Nigeria. Deixa eu te falar uma coisa que é muito triste, mas é verdade da Nigéria. I have told somebody before, there are things we should learn from Muslims. Eu disse a algumas pessoas antes que tem coisas que a gente vai aprender com os muçulmanos. Yes, there are things we should learn from them. One of it, a child of 5 years can recite the Quran. A primeira coisa é que eles têm que saber recitar o Alcorão. A child of 5 years can recite Uma the Quran. criança de 5 anos tem que saber From the recitar. beginning to the end, Do a início Muslim child. ao fim, uma criança muçulmana. If I'm to challenge the church and say one leader's child should come here and say just the books of the Bible from Genesis to Revelation, how many of our children can say it? Se hoje você subir aqui e chamar uma das crianças e pedir não para ler, não Criança de obreiro. de obreiro, para recitar somente os livros, do início ao fim, quantos vão saber? We have time to buy cellulars for our children to play with in the church.
A gente tem tempo para comprar celular para o filho ficar jogando na igreja. But we don't have time to tell them to read the Bible from Genesis to Revelation every year. Mas a gente não tem tempo para falar para ele, pega a Bíblia e lê de Gênesis a Apocalipse todo dia. Todo ano. So we need to learn this from the Muslims. Então a gente está aprendendo com os muçulmanos. A child of 3 years can recite the Quran in the head. Uma criança de 3 anos pode recitar o Alcorão. And that is where they tell them, if you kill, yes, you are going to heaven. E é por isso que eles dizem para eles, se você matar, você vai para o céu. So every of them grow up knowing that, yes, it is good to kill. Então eles crescem sabendo, é assim, é bom matar. It is good to kill. É bom matar. I think this era of internet has done more harm than good in some areas to the church. Eu acredito que essa nossa era fez mais mal do que bom em algumas áreas da igreja. I remember when we were small, porque eu me lembro quando a gente era pequeno. My mother would tell us to read a whole chapter of the Bible. If not, we don't take breakfast. Minha mãe ia dizendo pra gente para ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de a gente pegar e tomar o café. You must understand it. Você precisa entender. You preach it to her. Você vai pregar a ela. Before you eat breakfast. Antes de você tomar café, você ia pregar para a mãe antes de tomar café. So if you don't understand it, she'll send you back. Então, se você não leu e você não entendeu, ela ia te mandar de volta. So even if it's 5 o'clock in the afternoon, you finish reading and understanding and preaching to her, you go and have your breakfast. Então, mesmo se fosse 5 horas da tarde, e aí sim você leu, entendeu e pregou e ela entendeu, aí sim você podia comer. But now there's none of such things. Mas agora não tem nada disso. Even in the church, you see adults, pastor's wife, talking in the church. De manhã na igreja você escuta esposas de pastor conversando na igreja. And I'm like, are these people trained at all? E ela acha estranho, fica sem entender, essas pessoas realmente. The church is nowhere to talk. A igreja não é lugar de conversar. When you want to talk, please, after the church, you can go out and go and talk. Quando você quiser conversar, por favor, do lado de fora, quando terminar, você pode conversar. The church is for worship. Aqui na igreja é para você se renovar, ser cheio. It's to worship. É para lavar, é para adorar. It's not to talk. Tudo bem, então. No. It has to stop today. Não. Isso tem que parar hoje. Thank God for some women I see taking notes down to go and study in the church, in the house. Graças a Deus, eu vejo algumas mulheres tomando nota das mensagens. I'm happy to see that. Eu fico feliz de ver isso. This was what we learned. Isso é onde a gente está. This is what will make us grow. Isso é o que faz a gente crescer. It's not enough to be able to preach well. Não é suficiente você saber pregar bem. It's not enough to be able to sing well, Não é to pray suficiente well. você saber louvar bem, adorar bem. Let us study the word for ourselves. Let's know God for ourselves. Vamos conhecer a Deus nós mesmos, na intimidade. It's not what the pastor told us. God is this. So yes, my pastor said. Não é o que o pastor está dizendo. Eu não tenho intimidade com Deus, então meu pastor falou. Let us have personal relationship with God. Vamos ter relacionamento pessoal com I'm Deus. talking mostly to the women. E conversar. I'm talking to the women. Eu estou falando com as mulheres. There are many things that is going wrong in our lives. Tem muita coisa errada na nossa vida. We prayed for children that came. A gente ora pela criança que veio. Now when they came, quando eles vêm, there's no more time to pray. Não tem mais tempo para orar. You pray for the husband to come. Você ora para o marido chegar. It came, you are not praying anymore. E quando ele chega, você não ora mais. So is the marriage and children a blessing or a curse? Então é o casamento, a criança, os filhos, uma bênção ou uma maldição? If there are lessons you are taking home from this conference, se tem lições que vocês estão aprendendo nessa conferência, it should be that I should have my own personal encounter with God.
Tem uma lição que você deveria aprender, é que você deve ter seu próprio relacionamento com Our Deus. pastor will be happy to lose us to Jesus. O pastor vai ficar muito feliz de perder a gente para Jesus. Sing, pastor, né? Pastor will be very, very happy to lose us to Jesus. Ele vai ficar muito feliz de perder você para Jesus. Yes, let's be lost in Jesus. Vamos nos perder em Jesus. Because if we don't correct this thing, Porque se a gente não corrigir essas coisas, then what is in the next 20, 30 years, it will be worse in the church than now. então quem vai entrar daqui 20, 30 anos para a igreja? Let's learn to jot down things that will make us grow and go through it. Então vamos olhar, fazer uma lista daquilo que nos faz crescer, vamos olhar, analisar tudo. It will make us grow. Vai nos fazer crescer. Because a growing Christian Porque um cristão adulto do not give too much work to the leader. ele não dá muito trabalho para o líder, não. So religion is a problem also against the Nigerian church. Então, a religião é um problema na igreja nigeriana. Now, 4 years ago, Agora, mais ou menos 4 anos atrás, in Nigeria, what the pastor's wives do is to evangelize. na Nigéria, o que a esposa do pastor faz Is to evangelize, to do é evangelism. evangelizar. So most pastors' wives, early in the morning, around 4 o'clock, she wakes up and preach on the streets. Então, a maioria das mulheres de pastor lá, às 4 da manhã, elas acordam e começam a pregar nas ruas. So on this day, a pastor's wife was preaching, was going about her evangelism work early in the morning. Então, 4 anos atrás, nesse dia, uma esposa de pastor estava 4 horas da manhã indo pregar. And while she was praying, and while she was preaching, E enquanto ela estava pregando, some Muslim boys encountered her and cut off her head. alguns garotos muçulmanos a encontraram e cortaram a cabeça dela fora. The husband was so sad and prayed to God, God, make the police catch the people that killed my husband, my wife. E o marido dela ficou muito triste e orou a Deus: Senhor, faça que eles prendam as pessoas que mataram a minha mulher. That evening they caught them. E naquela noite eles pegaram eles. When they asked this small boy, very small boys, No ato foi meninos pequenos. when they asked them, Quando? when they asked why they cut off her Quando head, ela falou com eles? when they asked them why they killed the woman, why they cut off her head, Quando eles perguntaram por que eles tinham cortado a cabeça dela, they said they were doing it for their God. eles disseram que estavam fazendo pelo Deus deles. And so even if they die because they killed a non-Muslim, they will go to heaven. E eles disseram que mesmo que eles morram por ter matado, eles iriam para o céu. This is what religion is causing in Nigeria. Isso é o que a religião está causando na Nigéria. It was also religious men that killed Jesus. E também tem alguns homens religiosos que matam, It was religious men that killed Jesus. e foram homens religiosos que mataram Jesus. So we have to be very careful with religiosity. A gente tem que ser muito cuidadoso com a religiosidade. The last is lack of synergy. A última é falta de sinergia. It made the work of God in Nigeria, missions in Nigeria, stagnant for a period of time. Isso fez com que o mover de Deus na Nigéria parasse por um tempo. Because everybody just wants, it's mine, mine. We don't want to do anything. They're just centered on themselves without spreading out. Porque todos estavam focados neles, eles queriam fazer aquilo que era para eles, é meu, é meu, é meu, e não conseguiam fazer pelo todo. And it made the work of God stop. E fez a palavra do Senhor parar. The mission O trabalho help. de Deus. The help they used to give the south, the west, used to help the north before, but it stopped because of this problem. Os missionários do sul costumavam ajudar os missionários do norte, do leste, mas eles pararam Because of this problem. por conta desse problema. But I thank God that the prayers of Christians in Nigeria is changing this.
Mas eu agradeço a Deus porque a oração dos cristãos na Nigéria está mudando isso. Now, there was a time that even some pastors stopped their members from attending conferences, good programs in other churches. Tinha um tempo que até mesmo os pastores impediam os membros de ir em outras conferências, de cultuar em outros lugares. It happened. Isso acontecia. And it caused a lot of harm, but thank God they realized it. Mas isso custou They are muito caro. realizing it. Mas eles entenderam isso. So God is looking for our partnership with the missions in Nigeria. Então Deus está procurando uma parceria com os missionários na Nigéria. He's looking for all of us to put our hands, Ele está Together. procurando por todos nós, para colocar nas nossas mãos, because together we are stronger. porque juntos nós somos fortes. These are the 3 challenges. Eles me disseram 3 desafios. I still want to talk to pastors' wives. Eu ainda preciso falar com as esposas de pastor. Pastors' wives that will stop their husbands from doing the work of God. As esposas de pastor que estão impedindo o marido de fazer a obra. God is warning all of us today. Deus está olhando todos nós hoje. The work of God is not to be stopped by any of us. O trabalho de Deus não é para ser impedido por nenhum de nós. The work of God is set to expand. O trabalho de Deus está definido para expandir. And God is putting pastors' wives so strong in my heart. E o Senhor colocou as esposas de pastor tão forte no meu coração. Do not stop your husbands. Não para teu marido. This prayer is also for me. Essa oração é também para mim. Do not stop your husband. Não para teu marido. Because if you stop him, Porque se você parar ele, you have me to deal with. você vai estar no meio. You may feel, I'm just talking to pastors. No, I'm not just talking to pastors' wives. Você pode pensar que talvez eu esteja falando somente com as esposas de pastores. Não, não estou falando somente com I'm talking to every man that have a call of God. Eu estou falando de cada homem que tem um chamado de Deus. The wives, don't stop them. Se você é uma esposa de um, não para ele. There are some women among us that have the call of God on their lives. Também tem algumas mulheres que têm o chamado de Deus na vida delas. Husbands, don't stop them. Maridos, não pare elas. Children, don't stop them. Crianças, filhos, não pare eles. Because God is going to be holding you responsible. Porque Deus vai olhar e te responsabilizar. While I was praying before I came, Quando eu estava orando antes de vir, God said He is going to anoint 5 people o Senhor me disse que Ele iria chamar 5 pessoas to be prophetic intercessors para ser profetas intercessores, that will pray for this work of God. que iria orar por esse trabalho de Because Deus. like I said from the beginning, Porque como eu disse no início, where the places this gospel is going are not easy places. They are very difficult places. porque vai ter lugares que a palavra do Senhor precisa chegar que são muito difíceis. And then they will count on our prayers. E o Senhor vai contar com as nossas orações. So if you are among these 5 people, God by Himself is going to touch you. Então, no meio dessas pessoas, são 5 pessoas, Ele vai chamar você. God Himself is going to do the touching. Because if I am here, I call names, it may not be what God wants me to say. But God by Himself is the one that is going to select you. O Senhor, Ele mesmo vai chamar. Porque eu aqui chamando, talvez não seja o que o Senhor quer. Então, Ele vai chamar diretamente você. And as I'm talking now, there's something going in your heart. Yes, you are the one I'm talking to. Enquanto eu estou falando agora, tem alguma coisa indo no seu coração. You are the one I'm talking to.
Você é aquele por quem eu estou falando. 5, he said, what are these people going to do? 5, ele me disse o que essas pessoas vão fazer. They are just going to be praying for the missions Eles vão simplesmente orar por missões. and for the people God will be sending. E pelas pessoas que o Senhor vai mandar. Now, if you don't pray, Agora, you will not have peace. se você não orar, você não vai ter paz. As a mark to be that, yes, it is God that is touching your heart. Eu disse, marque, porque agora vai ser o momento que o Senhor vai marcar o seu coração. Pray. 5 people. He told me 5. 5 pessoas. Ele me 5 disse people. 5 pessoas. 5. You may be saying 5 is too small. Você pode estar pensando, 5 é muito pouco. For this great work that is Para about to. esse enorme trabalho. But in the Bible, God was looking for just one man to stand in between him and the people. Mas na Bíblia diz que o Senhor estava procurando somente por um homem para ficar entre ele e a multidão. 5. 5. 5. And God is touching those people now. E Deus está tocando essas pessoas agora. He's touching them. Yes, I can feel it. Eu estou sentindo, sim. Jesus, eu posso sentir. If I am one of them, touch me too. Senhor, se eu sou uma dessas pessoas, toque em mim também. Let us be on our feet. Let us stand up. Be on our feet. Vamos nos levantar. Jesus is set to do his work now in our midst. O Senhor definiu fazer o trabalho dele agora no nosso meio. Seja ligado. Porque o Senhor will do his work now. Fique ligado, porque o Senhor vai fazer o trabalho dele agora. Now. Agora. Now. Agora. Now. Agora. Oh, Jesus. 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 Here we are, oh God, send us. Senhor, aqui estou. Senhor, escuta-nos. Here we are, use us. Aqui estamos, Senhor, usa-nos. Here we are, use us. Aqui estamos, Senhor, usa-nos. Here we are, use us. Aqui estamos, Senhor, usa-nos. Touch these 5 people you said you will be selecting to be prophetic intercessors. Senhor, encontra agora 5 pessoas que o Senhor disse que 5. Touch them now. 5, Jesus, agora, Jesus, 5, Jesus. Manda lebo shatale bragadabasea. Here am I, Lord, use me. Aqui estou, Senhor, me usa. Je nakatala bragadabaso talia. Je neketele bregadabazan talia. Jatale bregadebosai. Here am I, Lord, use me, use me, use me. Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. If that is your prayer this night, say to God, here am I, use me. Senhor, enquanto eu estou usa-me, usa-me. Here am I, Lord, use me. Aqui estou, meu Senhor, usa-me. May I not be a barrier to your expansion, oh God. Usa, Senhor, para expandir, Senhor, o trabalho. Baptize these 5 people now, touch Toca, them. Senhor, as 5 pessoas agora, agora. Touch them yourself, oh God. Toca eles, o Senhor, oh Deus. Thank you,
Jesus. Father, we thank you. Senhor, nós agradecemos. Jesus, we thank you. Jesus, nós agradecemos. Lord, we give you praise. Senhor, nós louvamos a Ti.